Aqui, meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos no Evangelho de João. Por isso eu peço que você, desde já, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo número 13 até o versículo número 22. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do versículo número 13 até o versículo de número 22. Leiamos, irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Oremos, meus queridos irmãos. Obrigado, Pai, por termos essa escola bíblica dominical que tanto nos abençoa. É um momento de instrução da Tua palavra, de edificação para o Teu povo. Ó, amado Deus, e o nosso desejo, Senhor, é aprendermos mais de Ti, e à medida que a gente venha a entender mais da Tua palavra, que a nossa fé, Senhor, seja dilatada, aumentada. Creiamos em Ti, queremos crer cada dia mais, cremos na Tua obra, cremos, ó Pai, na Tua morte, ressurreição e ascensão aos céus, cremos na salvação por meio unicamente de Cristo Jesus, e nós pedimos que essa fé seja cada vez mais consolidada dentro de nós, Pai. Essa é a obra do Teu Espírito, Senhor. Portanto, Pai, pedimos e rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Elben Len César, pastor, tem um livro que trata sobre a história da evangelização do Brasil. Literatura muito boa. Ele trata da história da evangelização do Brasil em 3 períodos, começando da chegada dos jesuítas, e ele fala desse período como o primeiro período da história da igreja relacionado a missões, que foi o período da cristianização. Depois ele vai falar da chegada dos protestantes, e ele fala que esse é o período da evangelização do Brasil, e posteriormente ele vai falar, e agora já chegando no século XX, falando sobre o movimento pentecostal, e ele vai chamar esse movimento de pentecostalização do Brasil, mostrando esses três períodos, grandes períodos das missões aqui na nossa nação. Me chama a atenção, dentre muitas coisas, uma fala que ele traz de um missionário chamado Henry Martyn. Henry Martyn era um missionário anglicano que estava indo fazer missões nas Índias e acabou parando aqui no Brasil, e aqui ele passa um período curto, e ele escreve acerca da percepção que ele teve na ocasião sobre o cristianismo aqui na nossa nação. Percebi de maneira muito resumida, mas muito contundente. Ele diz assim,
Que missionário será enviado para trazer o nome de Cristo a estas regiões ocidentais? Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? Há cruzes em abundância, mas quando será levantada a doutrina da cruz? Veja, a percepção que o Martin faz é muito importante, interessante, porque já havia um movimento de cristianização do Brasil. Não obstante, essa religiosidade ela era espúria, uma vez que ela não se refletia numa mudança de caráter, numa mudança de postura por parte daqueles que haviam apreendido a palavra de Deus. Então ele vai considerar ainda, dizendo que, e agora palavras do autor do livro, o registro histórico de Martin é uma crítica velada ao cristianismo existente no Brasil e, ao mesmo tempo, um veemente desafio missionário. A cruz, o melhor e mais conhecido símbolo cristão, estava aqui, nas igrejas, nos hospitais, nas escolas, nos morros, nas casas, nas vestimentas clericais, no peito e até na constelação do Cruzeiro do Sul. Mas a cruz sem a doutrina da cruz apenas cristianiza, não evangeliza. Daí o dramático apelo missionário: quando será aqui levantada a doutrina da cruz? Irmãos, nós estamos distantes aqui em termos de época do Martin e do seu diagnóstico aqui da igreja no século XVI. Mas será que estamos tão distantes assim no que tange ao nosso cristianismo? Talvez você tenha percebido nos últimos dias um dado do IBGE, acredito eu, que tem uma perspectiva de que até o ano de 2030 a religião, os evangélicos serão maioria aqui no Brasil. Mas será que esse dado ele tem se refletido verdadeiramente em novo nascimento, numa mudança de postura, num conhecimento verdadeiro e real de Cristo Jesus? Na época de Cristo, a religião estava em crise. A religiosidade. Existia, de fato, um remanescente fiel, que eram aquelas pessoas que aguardavam a vinda do Messias. Era um tempo em que a gente percebe na figura por exemplo, de Ana, que estava ali no templo, de Simeão, do próprio Zacarias e Isabel, na pessoa de Maria e de José, um remanescente fiel, que de fato esperavam e aguardavam pela vinda do Messias. No entanto, meus irmãos, isso não é o todo da história. Havia uma religiosidade, e aqui centralizada no templo, de fato, a religião era centralizada no templo em Jerusalém, e aí talvez você se lembre dos cânticos de romagem, quando em peregrinação, os judeus iam em peregrinação até Jerusalém, pelo menos 3 vezes no ano, para prestarem ali o culto e participarem das grandes celebrações do calendário judaico. Mas, dentro dessa estrutura religiosa, havia interesses escusos ali. Pessoas que tinham se distanciado da verdadeira religião. O culto estava funcionando no templo, na Páscoa, né? Diz que os historiadores falam que em Jerusalém no primeiro século tinha 50 mil habitantes, por volta de 50 mil habitantes, mas nos tempos de festa religiosa eles ajuntavam ali pelo menos 250 mil pessoas, imagine só. Então, de fato, era uma festa, o calendário era muito bem observado. Homens, a partir dos 12 anos, eles eram convocados, eles tinham de ir prestar culto lá no templo em Jerusalém. Pois bem, Jesus aqui, dentro desse contexto que nós estamos vendo no Evangelho de João, domingo passado nós vimos aquele precioso milagre, né, na exposição aqui do presbítero Itiel, onde Jesus vai até Caná da Galileia, e numa festa profana, digamos assim, ou uma festa não religiosa,
Ele vai ter naquele casamento, ele celebra e leva os seus discípulos ali a um grande milagre da transformação da água em vinho. Então, ele é um ambiente no qual Jesus está se inserindo e ele opera o seu primeiro milagre. Alguns estudiosos vão dizer que não é o primeiro milagre público, mas é semipúblico, né? Uma vez que uma festa também não é aberta para todo mundo assim. Há uma progressão aqui. Em termos de conhecimento, Jesus está se revelando. Ele se revela do céu, ele é o Verbo encarnado, ele veio até a terra, ele se dá a revelar a João Batista, ele chama os discípulos, ele está aqui se revelando, ele se revela um pouco mais na festa em Caná da Galileia, e agora ele vai ao templo, não é? Como os judeus deveriam receber Jesus Cristo? Ora, se numa festa ele tinha sido convidado, veja só, a grande ironia repousa no fato dele agora ir para o templo, onde ele deveria ser o quê? Aclamado, festejado, recebido, porque afinal de contas, meus irmãos, ali estava quem era maior do que o próprio templo. Todas as figuras e imagens referidas ao templo se cumpririam ali na pessoa de Jesus Cristo, mas como é que ele é recebido? Ele é recebido com críticas. E aí também, João vai mostrar um contraste e vai ficar muito bem estabelecido isso. Se por um lado Jesus é recebido, aclamado por alguns, ele é crido por alguns, e é aqui que a gente percebe os discípulos, por outro lado, a gente vai ver também uma rejeição crescente. À medida que Jesus vai se revelando, ele vai sendo aceito e crido por alguns, ao mesmo passo que ele vai sendo o quê? Criticado e rejeitado por outros. Chegamos ao templo, e aqui, meus irmãos, eu quero ver com vocês que a adoração, né, nos tempos de Jesus estava corrompida, e isso se retrata aqui, retratado de maneira muito clara pelo próprio estado do culto aqui no templo. Mas esse texto também nos mostra que Jesus Cristo é aquele que restaura a adoração verdadeira, sendo Ele mesmo o templo que vai ser destruído e restaurado, para que assim a adoração do povo de Deus também venha a ser restaurada. Perceba só, no primeiro momento eu quero ver com vocês o estado da adoração que estava terrivelmente comprometida nos dias de Jesus. Ele chega no templo, não é isso? Estando próximo à Páscoa, diz o verso 13, a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. João, ele é o único dos evangelistas a descrever 3 Páscoas, onde Jesus esteve durante os 3 anos de ministério do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui a primeira Páscoa. É fato que em Mateus 21, em outros evangelhos, a gente vai ver Jesus indo ao templo purificar o templo. Mas é muito provável que aquele outro evento de Jesus indo ao templo purificá-lo, ele tenha ocorrido mais no final do ministério público de Jesus, e esse evento aqui ele ocorre no início do ministério de Jesus. Aqui, quando está próxima à Páscoa, ele sai ali de Cafarnaum, da região de Cafarnaum, ele passa algum tempo lá, não muitos dias, né, como diz o verso 12, e agora ele vai para Jerusalém. Como é que estava o epicentro da religião judaica? Né? Disse aqui da quantidade de pessoas, então as pessoas estavam indo celebrar, estavam indo para o templo. E aqui João ele observa algo muito importante, que é o quê? Ele está falando da Páscoa de quem? Dos judeus. Porque vai haver aqui essa virada de chave. Isso já começa a ser percebido quando Jesus está na festa lá de Caná da Galileia, que ele transforma a água em vinho. Ele está, aquelas talhas ali eram talhas que eram aquela água usada na purificação, e Jesus usa um símbolo profano, digamos assim, um símbolo religioso para tratar de algo meio que profano, transformando em vinho, mas ali já havia uma mensagem. Jesus está transformando, né? Ele está trazendo um novo entendimento e o cumprimento da antiga aliança para a nova aliança. Jesus aqui está nessa festa da Páscoa, que era a Páscoa dos judeus, era uma festa religiosa importante, estabelecida, baseado ali no livramento ali do povo de Deus, a libertação do povo de Deus lá do Egito, e ali, a partir daquele momento, é estabelecida ali uma celebração de Páscoa. Essa Páscoa, alguns entendem que ela durava ali um período de 7 dias,
E eles estão ali, essa observação que a Páscoa é dos judeus, por quê? Porque Jesus ele vem estabelecendo a nova Páscoa. Páscoa no seu sangue, o cordeiro que era sacrificado, não é? Anualmente ali, dentro da celebração da Páscoa, Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus. Lembra da mensagem de João Batista? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nova Páscoa. Ele é a nova aliança no seu sangue estabelecida. Eu creio que a gente vai aprender um pouco mais sobre isso hoje à noite com o presbítero Itiel. Justamente durante esses próximos domingos, até a Páscoa, nós vamos começar uma exposição bíblica aqui sequenciada muito interessante da Páscoa à Ascensão, né? Então, nós vamos ter esses sermões aqui nos domingos à noite. Então, explicado aqui, feito até a propaganda, né, Itiel? A gente continua falando que essa Páscoa de fato era dos judeus, então não faz sentido a igreja do Senhor Jesus trazer qualquer tipo de cerimônia do Antigo Testamento e aplicá-la no Novo Testamento, nos nossos dias, melhor dizendo. Por quê? Porque todas essas coisas já passaram. O que era a Páscoa na antiga dispensação é o que hoje? A Santa Ceia, não é isso? É a Páscoa, é a celebração da vitória do Cordeiro de Deus. Então, Jesus sobe para Jerusalém, no versículo 14 diz: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Meus irmãos, aqui Jesus está subindo ao templo, né? E quando ele chega no templo, a imagem que ele percebe aqui, ela é assombrosa. Talvez a impressão que Henry Martin teve ao pisar em solo brasileiro e a perceber o estado da religião. É claro que o Senhor Jesus, sendo muito mais santo do que Henry Martin, é aquele que prescruta os corações, entende muito bem, dá um diagnóstico muito preciso da sua igreja. Certamente ele tem um entendimento muito mais preciso, muito mais profundo acerca da realidade da religião dos tempos do primeiro século. O que é que acontece ali? Quando ele chega, vocês já foram na Feira da Prata? Né? A Feira da Prata. A primeira vez que eu fui à Feira da Prata, a Feira da Prata era muito famosa, né? E eu tinha um desejo muito grande de ir na Feira da Prata. Eu quero conhecer essa feira, meu amigo. Era uma feira espetacular. Aí quando eu cheguei, tinha uns negócios no chão, uma bagunça. E aí eu perguntei, acho que eu estava com meu pai, cadê a feira? Eu disse, aqui é a feira. Ele disse, aqui é a feira. Né? No filme dos filmes que retratam a vida de Martinho Lutero, a primeira cena começa com Martinho Lutero na escadaria, acho que era da Basílica, né? Acho que é assim que se chama, e estava lá uma feira estabelecida, né? As pessoas vendendo objetos sagrados, é a simonia, era uma prática católica romana ali no século XVI. Quando Jesus chega no templo, está acontecendo essa verdadeira feira. Vamos pensar um pouquinho na estrutura do templo aqui. Na entrada do templo, praticamente o templo tomava quase toda a cidade de Jerusalém. Chegando ali, tinha a entrada, o tanque de Betesda, onde havia ali a purificação, depois uma escadaria. Depois da escadaria, a gente subdividido ali por átrios. Primeiro tem aquele átrio dos gentios, dos prosélitos. Depois o átrio das mulheres, onde mulheres e crianças poderiam chegar até ali, era um limite estabelecido. Depois o átrio dos israelitas, ali, onde os homens poderiam ir ter. E ali, o último dos átrios era o quê? O Santo dos Santos, né? Tinha o Santo e o Santo dos Santos, ali onde o sumo sacerdote oferecia lá o sacrifício diante de Deus. Pois bem, havia uma taxa que era paga, isso é prescrito na Bíblia, que era uma espécie de imposto que era pago no templo, e isso era lícito. Só que a coisa começou a ficar muito desmantelada, digamos assim. Os judeus pensem bem, os judeus estavam saindo das suas localidades e eles iam levar animais para oferta no templo. Imagine só, você está saindo de Buqueirão, né? Ao invés de você sair de Buqueirão, não era num carro, né? Era animal ou a pé, você trazer um bode, né?
trazer um bovino, enfim, era um cordeiro. Para facilitar, o que é que eles faziam? Era possível que eles comprassem esse animal já ali no templo, tá certo? Então, eles começaram a adquirir, comprar esses animais deveriam ser o quê? Ter um ano, né? Eles deveriam ser perfeitos, então tinha uma prescrição lá, não era qualquer tipo de cordeiro, tinha que ser, né? Bem ajustado isso, como dizia a lei do Senhor. O que é que acontecia? Começou a haver uma espécie de cartel entre os vendedores e aqui os cambistas. Cambista não é aquele que vende ingresso ali no Amigão, não. Viu? É porque havia a moeda que era aceita, era só a moeda local. Então, outras pessoas que vinham com outros tipos de moedas tinham que fazer essa troca ali na entrada. Então, esses cambistas, eles se aproveitavam disso e cobravam uma taxinha a mais. Qual a sacada? Os sacerdotes, eles começaram tiraram, antes ficava fora do templo essa venda de animais. E assim, por uma questão estratégica, eles disseram, vamos trazer aqui para o átrio, para a parte dos gentios, né, dos prosélitos. Então, o pessoal já estava passando ali, né? Então, é mais fácil. Então, vamos lá. Então, ele meio que, como se os sacerdotes estivessem alugando ali aquele espaço. Os cambistas, os vendedores, contrapartida, pagavam algo para os sacerdotes. Por sua vez, aqueles israelitas que estivessem levando um animal, quando chegassem para serem avaliados pelos sacerdotes, o que é que eles faziam? Esse animal aqui presta não, viu? Esse aqui não está aprovado, não. Isso forçava o quê? Os adoradores a comprarem um animal daqueles vendedores. Entendem qual é o sistema que está ocorrendo aqui? Então estava estabelecido, era um caos. Meus irmãos, e o que mais me chamou, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui, e partiu meu coração, lendo e estudando um pouco esse texto, foi que Jesus encontrou no templo os que vendiam esses bois, os cambistas assentados, e no local que eles estavam ali, era na entrada, era no átrio dos gentios. Ou seja, os gentios, os prosélitos, eles não poderiam ir até onde estavam os judeus de fato. O que é que eles iriam fazer ali? Eles iriam ouvir os salmos sendo cantados, gente. Eles iam ouvir as orações nos átrios. Ou seja, eles precisavam de um ambiente ordeiro, né? Para que eles pudessem observar e pudessem entender um pouco desse Deus de Israel Todo-Poderoso. E quando eles chegavam lá, haviam homens miseráveis mercadejando a fé, meus irmãos, impedindo que esses pobres gentios, e nós somos gentios, que eles ouvissem um pouco e participasse, mesmo que distantemente, da adoração ao Deus de Israel. Meu Deus, nos nossos dias, meus irmãos, imagina alguém que está com sua vida quebrada e que tem uma sede por encontrar e conhecer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e ao chegar num templo, ao invés de ser pregada a palavra de Deus, a mensagem de salvação que todo homem ele precisa ouvir, todo homem é sedento, e o púlpito é utilizado como mercadejar da fé. Meus irmãos, se nós que somos pecadores já ficamos com o coração partido e ficamos um tanto quanto revoltados, imagina o Senhor Jesus Cristo, que é totalmente justo e totalmente santo, e aquele que ama muito mais as almas do que eu e você, meus irmãos. E quando ele chega ali, uma revolta santa, uma ira santa toma conta do coração de Jesus, e ele faz o que só ele poderia fazer, porque se eu e você fizéssemos o que Jesus fez, o negócio poderia ter sido bem pior. Ele junta ali umas cordas, faz um chicote, aí você vai lendo e diz, bem feito, Jesus, né? E ali ele sai expulsando cambistas. Porque ele diz assim, o que é que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? É isso que diz o verso 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Ele vira as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Não façam isso. Não façam isso. O que vocês estão fazendo aqui?
corrompendo a adoração, impedindo que tanto israelitas como gentios venham a adorar, obtendo lucros de maneira escusa. O que vocês estão fazendo aqui? Jesus, ele é tomado por esse santo zelo. E ele não é destemperado, né? Léo estava orando aqui, ele usou uma expressão mais ou menos assim, né? Falando do nosso destempero, né? Jesus não era destemperado. Não é. Totalmente santo. A sua ira é totalmente santa. Nós nos revoltamos de maneira muitas vezes injusta. Não é? A ira de Deus, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é? A ira do muitas vezes a nossa ira ela é destemperada mesmo, mas imagina o Deus totalmente santo aqui, olhando, está acontecendo. Ele se ira de fato. E ele não leva nada de ninguém, né? Ele joga dinheiro no chão, ele não subtrai nada, ele não queria nada de ninguém. Ele queria limpar aquele ambiente. É certo, meus irmãos, que isso vai voltar a acontecer. Capítulo 21 de Mateus vai mostrar o que nós entendemos como uma outra visita de Jesus ao templo, e ali ele purifica. Vocês estão me ouvindo bem? Né? E ali ele purifica o templo. Mais uma vez, isso nos traz uma lição muito preciosa de que a igreja de Jesus ela precisa ser periodicamente purificada. Não é? Houve a purificação lá nos tempos bíblicos com Josias, né? Houve uma purificação ali. No tempo interbíblico, como a gente conhece, tinha lá um Judas Macabeus, que há uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, num período, acho que eram os gregos que estavam dominando ali antes dos romanos, e tem lá Etíoco Epifânio, o cão chupando manga, que ele vai profanar o templo, levando uma porca para ser sacrificado. Imagine só para um judeu olhar uma coisa dessas, né? Mas aí tem aquela revolta, o templo é purificado. Mas aí Jesus vem e purifica o templo. Depois ele volta e é como se os cambistas tivessem saído. Ontem eu vi uma cena aqui da cidade, o prefeito estava passando e tinha um pessoal que encostou um caminhão numa das vias públicas aqui, estava colocando entulho e lixo, jogando entulho e lixo. Aí o prefeito parou o carro e foi lá conversar. Mas rapaz, estão fazendo aqui? A gente passa coleta 3 vezes por semana aqui, e quando a gente sai, vocês colocam lixo de novo. Aí o motorista do carro, assim, muito compreensível, disse, está certo, a gente não vai fazer nada não. Vou só esperar o pessoal derrubar o resto aí, depois a gente não volta mais. Sabe, como na nossa vida e a nossa igreja, ela precisa ser constantemente o quê? Um dos lemas da reforma é o quê? Igreja reformada sempre reformando. A ideia aqui é que os cambistas desmontaram tudo, né? Foram expulsos e tal, e depois voltaram. Né? Voltaram. E continuaram a fazer o que estavam fazendo. Por isso que nós precisamos nos manter vigilantes, meus irmãos. Precisamos do Espírito Santo a nos purificar, a nos lavar, a nos preservar. Jesus ele tinha autoridade, meus irmãos, porque nesse ato aqui, os cambistas, os vendedores, os animais, todo mundo correndo. Porque quando Jesus diz, da casa de meu pai não é casa de negócio, no versículo 17, os discípulos vão se lembrar do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Essa é uma citação do Salmo 69, verso 9. E lá diz, o zelo da tua casa me consumiu, né? Falando do zelo de Davi. E aqui a expressão o zelo da tua casa me consumirá, talvez apontando para o ato da consumação da obra de Jesus, né? No ato da sua morte e ressurreição que ele vai tratar daqui a pouco. Mas esse zelo, e de fato, o zelo de Jesus por sua casa foi tão grande que isso lhe levou à cruz. Uma analogia aqui com a igreja do Senhor Jesus. Jesus é aquele tão zeloso para com seu povo, com a sua casa, que ele se entrega por nós. Não é isso? Agora, meus irmãos, no verso seguinte, verso 18, perguntaram-lhe, pois, judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas?
Enquanto os discípulos estão entendendo, veja, o versículo anterior disse que eles lembraram de quê? De um salmo. O zelo da tua casa me consumirá. A gente não sabe se de fato eles lembraram naquela hora ou se eles vão lembrar disso posteriormente, depois da ressurreição de Jesus, como o verso aqui 21, 22 vai tratar. Não sabemos, mas o fato é que os discípulos eles têm uma compreensão ali do que está acontecendo. E é importante pensarmos no que Malaquias vai nos dizer. Olhe só, o último dos profetas. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 3. Olha que texto precioso. Malaquias 3. Quem é que pode ler esses versículos 1 ao 4? Aquele que tem a voz bem imponente aqui. Eu vou quase de Irmão Paulo aí para ler esse texto, né? Malaquias 3, de 1 ao 4, presbítero. Malaquias. Obrigado, meu irmão. Virá ao seu templo o Senhor, o anjo da aliança. E esse anjo, ao visitar o seu templo, como está dizendo aqui, ele vai purificar, né? Ele vai purificar as ofertas, purificará os filhos de Levi. Veja que o que é que está acontecendo aqui? Os discípulos, talvez atentos a esse prenúncio aqui da visita do Senhor ao seu templo, eles atentam de fato para aquilo que está acontecendo. E o que é que Jesus foi fazer no templo, senão purificá-lo? Né? Ele foi fazer isso. Não obstante, o que é que está acontecendo aqui? Em outra rotação, os judeus, e aqui pensemos nos religiosos, eles estão inquirindo Jesus dizendo, que autoridade é essa? Apresente algum sinal? Como é? Como é, menino? Apresentar um sinal. Aquele já era o próprio sinal. Dessa autoridade, a presença de Jesus era o próprio sinal. O que é que ele estava fazendo da sua autoridade? Lembremos em outra ocasião, aqui em João mesmo, Jesus vai multiplicar pães e tal, fazer um milagre, aí daqui a pouco o pessoal vai perguntar também, mostra um sinal. Como assim mostrar um sinal? Como? Eles deveriam estar aqui arrependidos pelos seus feitos. Mas não é isso que a gente percebe. E não é isso que nós compreendemos. Aqueles que entendem a palavra de Deus, pela graça do Senhor, o Evangelho, eles têm esse crescimento crescente. Os discípulos estão compreendendo mais. Aqueles que são ímpios e que têm a sua mente obscurecida, distantes do Senhor, eles ficam cada vez mais distantes. O que é que está acontecendo? Os judeus deveriam responder aquilo em quebrantamento, em contrição, em arrependimento. Poder entender o que é que eles estavam fazendo da casa do Senhor. Mas não é isso que eles fazem. Veja o verso 20.
Sim, Jesus vai dizer aqui, 19, né? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aqui o dito é um dito em forma de parábola. Quando ele fala destruir, isso foi mal compreendido pelos judeus, ou usado até de má fé, porque lá no Sinédrio, quando Jesus está ali sendo acusado e julgado, vão se levantar ali falsas testemunhas, né? E não aparece ninguém, até que alguns chegam e dizem assim: ó, ele disse que ia destruir o santuário e ia reconstruir em 3 dias. Aí o líder lá vai dizer: blasfêmia! Mas de fato Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo: destruam. Esse templo ele será reconstruído. Obviamente que os discípulos, Jesus está falando aqui do seu próprio corpo, do seu próprio santuário, como João vai dizer aqui, explicando aos leitores. Ele está falando de si mesmo, ele está falando do seu próprio santuário. Mas olha só, no verso 20, replicaram os judeus. Quando escutam falar sobre aquele templo que iria ser destruído, eles dizem: como assim esse templo vai ser destruído? Veja, nós estamos falando do templo de Herodes. Percebam, o templo foi construído ali com Salomão, foi destruído. Depois o templo ele é reconstruído com Zorobabel, não é? E depois desse tempo de Zorobabel, Herodes vai ali fazer um suntuoso templo. O que é que ocorre? Esse templo tinha sido começada a sua construção no ano 19 a.C., e tem um historiador, ele escreveu a história dos hebreus. Quem é que lembra aqui? Joséfo, obrigado, Joséfo. Ele é o grande historiador dos primeiros séculos, e aí ele diz que no ano 63 depois de Cristo, esse templo ele é finalizado. Ou seja, esse templo, na época de Jesus, ele estava ainda em construção, tinha sido edificado a parte principal, mas ele ainda vai ser construído no ano 63, ironicamente 7 anos antes da sua destruição, porque no ano 70 esse templo aqui suntuoso iria ser destruído. Jesus fala acerca disso, né? Aqui nos evangelhos, dessa destruição desse templo. No ano 70 ele rui por meio dos romanos. O que é que acontece? Eles estão pensando nesse templo que já estava sendo construído há não sei quantos anos. Você está falando aqui 46 anos. Eles, como é que esse camarada disse vai destruir um negócio desse e vai reconstruir em 3 dias? É difícil entender, né? Porque eles não estavam compreendendo que Jesus estava falando acerca de si mesmo, né? Nas próximas exposições, a gente vai chegar na história de quem? Do Nicodemos, né? E Jesus vai falar que é necessário nascer de novo. Vai Nicodemos, mas como é que é? Eu vou entrar na barriga da minha mãe. Não, né? Não está entendendo. Os judeus aqui não estão compreendendo do que se trata, e Jesus vem explicar. Mas olhe só no verso 22. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Veja, todas as coisas estavam apontando para Jesus. Ele era o templo, o centro da adoração dos israelitas, o epicentro da adoração ali dos judeus. Ele era somente um símbolo daquele templo definitivo, que era o próprio Jesus, aquele que, na própria expressão de João, do evangelista, ele vai dizer assim, que ele tabernaculou entre nós. Ele era a presença real e definitiva de Deus em nosso meio. De modo que esse templo agora, ele cumpriu a sua função, a sua missão. As pessoas estavam ali, era um encontro com Deus. Mas aí vem aquele que representa o templo. E aquele que iria ser destruído por causa da falsa adoração e para restaurar o povo de Deus à adoração. Veja que coisa maravilhosa essa centralidade. Todas as coisas na Escritura apontam para o Senhor Jesus Cristo. Na verdade, de modo que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele está em nosso meio. Veja, meus irmãos, que precioso. No 22, verso 22, ele diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, o que é que ocorre?
Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, foi que os discípulos atentaram para aquilo que tinha ocorrido e para o que simbolizava, o que significava o que Jesus estava explicando ali. Por enquanto, por hora, os discípulos criam, mas é verdade que eles criam mesmo sem compreender. Acho que é Agostinho que vai usar alguma coisa desse tipo. Eles criam mesmo sem um entendimento tão claro. Não é assim com a gente? Vocês entenderam tudo que eu falei aqui? Nem eu entendi. Porque são coisas, meus irmãos, que a gente vai entendendo, a gente vai compreendendo, e é de fato, né? Todas as vezes que a gente está diante da palavra de Deus, não pensa, pastor sabe tudo, presbítero sabe tudo. Mas, rapaz, você não tem essa experiência de conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, a palavra de Deus que vai se renovando e você vai entendendo. Veja, os discípulos estavam aqui, depois de bastante tempo, é que eles entenderam a pregação de Jesus lá. E por que isso aconteceu? Veja que durante a instrução final, ministrada aos discípulos, antes de ser preso, Jesus promete que aquilo que ele lhes ensinara seria trazido, ou será trazido à sua memória pelo Espírito Santo. O Espírito Santo há de lembrar vocês todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja que coisa, é o Espírito Santo que vai lembrando. É o Espírito Santo que vai nos ensinando. Hoje a gente vai decorando, hoje a gente vai aprendendo de fato, participando da escola bíblica dominical, tendo as nossas literaturas, indo para a consciência cristã, com o propósito de quê? De conhecer mais e mais e mais o Senhor Jesus Cristo. E à medida que a gente vai aprendendo mais do Senhor Jesus, a gente vai se deleitando mais na sua presença e a gente vai amando mais esse Senhor. A palavra de Deus se torna cada vez mais doce ao nosso paladar, irmãos. Porque Jesus é uma fonte inesgotável de conhecimento. A eternidade de Jesus é algo fabuloso. Passaremos a eternidade conhecendo e conhecendo e prosseguindo e conhecer o Senhor. O que é suficiente para nós hoje é saber o que os discípulos estavam entendendo aqui. Que Jesus, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos para restaurar a nossa adoração. E agora nós temos acesso pleno à presença do Pai. Nem tudo que a gente fala, a gente compreende. Isso também nos faz pensar nas nossas crianças, né? A gente espera que as crianças creiam, aprendam tudo. Não necessariamente, né? Mas à medida que elas estão aqui, o DI dá aquelas pranchetas, né? A gente tem um desafio aqui, já teve pregação aqui, dizendo, meu Deus, misericórdia, Sodoma e Gomorra, meu Jesus, até hoje eu me lembro. Terminou o culto, mas pastor, como é e tal? Eu disse, meu Deus amado, tem misericórdia, Senhor. Mas o fato é que, você crê no Espírito Santo? Ou você limita o Espírito Santo? Quer dizer que o Espírito Santo só instrui a cabeça de um adulto. Que conversa, né? É o Espírito Santo que pode fazer o seu filho, as crianças do DI, compreenderem aquilo que é elementar para a vida delas. Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia para pagar pelos nossos pecados. E Ele voltará. Meus queridos irmãos, e aqui nós caminhamos para o final. Diz aqui que eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Como assim? São duas coisas, Escritura e palavra de Jesus. Tem alguns que fazem uma dicotomia, né? No Antigo Testamento era o Deus da lei, né? No Novo Testamento, Deus da graça. O que está acontecendo aqui? Eles estão compreendendo que aquilo que havia sido predito em Salmos, nos Salmos, né? Em Malaquias, como nós citamos, e de todas as menções, as referências messiânicas do Antigo Testamento, eles estavam encontrando ali o seu pleno significado em quem? Em Jesus. Eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. A fé dos discípulos aqui eu mostrei para vocês, ela está crescendo a cada sinal que ele mostra. Vá acompanhando isso em João. A fé dos discípulos que vai florescendo aqui, até eles serem elevados a uma compreensão
cada vez mais plena. Somos levados, então, irmãos, a algumas aplicações aqui. Primeira coisa que nós podemos pensar: somos adoradores ou consumidores? Somos adoradores ou consumidores? Essa frase eu vi escutando um sermão do pastor Lutero Rocha. Lutero Rocha, irmão do nosso querido pastor Calvino. Ele falou essa frase, eu achei muito interessante, pertinente. Somos adoradores ou consumidores? E não pense que está longe de nós quando nós pensamos assim: não, nossa igreja, graças a Deus, ela está preservada, sendo preservada na sã doutrina, persevera na sã doutrina. E quando a gente vem para um culto como se fosse um produto, consumir um produto, e a gente começa a fazer a avaliação, 5 estrelas, Heitor está com essa agora, a avaliação de Heitor é por estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, é a pregação, 1 estrela, né? E o louvor, né? Cadê? Tem alguém de louvor aqui? Vamos lá, botar 5 estrelas, mas a gente vai avaliando, e a rampa, 1 estrela, está quase caindo ali o pessoal e tal, a gente começa a avaliar dessa forma. Meus irmãos, nós não somos consumidores, somos adoradores. Os verdadeiros adoradores. Daqui a pouco a gente chega lá, na mulher samaritana. Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas é fato, meus irmãos, que nós precisamos militar pela fé. Defender a fé evangélica. Devemos Se Jesus ele foi movido por uma ira santa, nós temos o mesmo espírito de Cristo. E devemos ser movidos por essa ira. Dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Se o Senhor já nos visitou em outras épocas, é urgente, Senhor, a tua intervenção em nosso meio. Quando será que esta linda terra se libertará da idolatria e do cristianismo espúrio? Há cruzes em abundância, mas quando será levantada a doutrina da cruz? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que Deus assim nos preserve, sem mercadejar a sua palavra. Essa é a palavra do Senhor. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. A grande solução para a igreja qual é? É o Evangelho. Jesus poderia destruir o templo, literalmente falando, junto com o animal, junto com os cambistas, junto com os judeus ali. Mas o que é que ele faz? Qual é a solução proposta? Esse templo será destruído para restaurar a adoração. Qual a resposta? Qual a solução para a nossa igreja? Qual a solução para esse caos? É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres, aqueles que mercadejam a fé. Malaquias nós ouvimos. O Senhor Jesus visitou o templo para restaurar a adoração dos levitas. Mas esse mesmo Senhor que visita o templo, ele visitará uma última vez com justiça a santa ira de Deus que recairá sobre todos aqueles que mercadejam a fé. Que Deus, pois, nos abençoe, meus irmãos, e tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.